Me perdoe fazer esse vídeo com esse óculos. Eu não sei como tá vendo ali mais ou menos, mas eu acho que tá... Pode ser que esteja meio ridículo, mas o sol tá batendo bem na minha cara aqui. Agora são 7 horas da manhã e eu vou falar sobre planejamento, ação e essas coisas, que eu acho que é uma coisa que me prejudica muito, ou me prejudicava, e eu resolvi mudar um pouco isso. Justamente porque eu parei de planejar tanto e comecei a fazer mais. Quantas vezes você já não comprou aquele caderno novo, aquela agenda, um planner digital, né, ali no Notion ou algum aplicativo assim de organização, caneta nova, fez um esqueminha bonitinho, tudo colorido ali e tal, planilhas, né, se programou, se planejou, fez tudo isso, mas quando chegou segunda-feira, às vezes até fez na segunda, mas na terça já começou a esfriar, na quarta já era, quinta, na sexta você nem abriu mais, nem viu mais e foi embora. Todo aquele planejamento que você fez, acabou, não virou nada. Eu já fiz muito isso, eu era esse cara. Fazia ali o planejamento, porra, se eu seguisse aquele planejamento ali, eu ia ser o super-homem. Fazia um negócio bonitinho, organizado, planejava um monte de coisa, começava a fazer, mas ao longo do tempo ali, poucos dias, não era nem muitos dias, poucos dias ia esfriando. Era um negócio tão planejado que era quase impossível ser colocado em prática, virar ação mesmo, porque não cabia na minha rotina. Não tinha como eu fazer. E às vezes você começa a fazer e um ou outro ponto você não consegue cumprir, já era. Desanda tudo que tem ali pela frente, você se sente cada vez mais desmotivado a manter aquele planejamento inicial. E pode ser que isso esteja acontecendo com você também nesse exato momento, ou já aconteceu, e por isso hoje você se vê em vamos dizer, um beco sem saída, acha que não tem como, acha que você não é disciplinado e não tem a rotina adequada, você não consegue ter essa rotina, uma rotina boa. Pra você ter uma ideia, teve uma época que eu tinha tipo assim uns 4, 5 planners lá no Notion. Um pra leitura, um pra academia, um pra agenda, um pra rotina tipo de trabalho, dia a dia e tal, finanças. E acabava que eu não seguia nenhum. Eu tentava seguir todos, mas não seguia nenhum na prática. E mesmo eu tendo esses planners, não conseguindo seguir o que eu programava ali, ou organizar, né, ou manter ali aquele, como se fosse um diário ali, eu achava que o problema era o quê? Não, é porque eu não tenho o planner certo ainda. Aí eu vivia procurando outros. Aí sempre que eu via um outro ali, aí ia lá, comprava, ou às vezes era de graça, né? E acabava, mais um planner. Não, esse aqui vai, esse aqui eu acho que esse aqui é exatamente o que eu preciso. Ou até mudando de aplicativo, né? Mudando para Trello, ou até outros aplicativos mesmo, tipo Trello e outros aplicativos que tem de organização. E reparando aí com amigos meus, com outras pessoas que vêm falar comigo, eu percebo que isso é algo comum, né? A gente tenta se organizar e tal, quer ter tudo ali planejado para poder começar um hábito, começar uma nova rotina, mas no final das contas a gente sabe que isso é só uma desculpa para poder adiar o começo, que na verdade a gente não tá sabendo como começar, como manter isso e focar, né? E o problema mesmo maior é que a gente só planeja e nunca age. Às vezes a gente até começa, mas não segue. E a maioria das vezes a gente nem começa. Por exemplo, eu poderia esperar, eu vou dar um exemplo meu desse exato momento. Eu poderia ficar num lugarzinho bonitinho, na mesa, colocar a câmera aqui na minha frente, aquela luzinha de fundo ali colorida. Igual vocês veem o vídeo na internet, o cara coloca uma luzinha no fundo ali, um azul, um roxo, um verde, sei lá. Aquela iluminação aqui. Quando eu tiver esse cenáriozinho certinho, vou montar silêncio em casa e tal, eu começo a gravar. Então eu pensei, quer saber? Foda-se. Não vou planejar, vou botar aqui do jeito que tiver a iluminação. Eu só esperei amanhecer o dia, porque eu saí de casa e tava escuro ainda. Falei, quando tiver iluminação natural. Aí eu não contava que o sol ia me lascar aqui na... Ei, caralho. Olha só, quebra-mola. O quebra-mola me lascou aqui. Eu não contava que o sol ia ficar bem aqui na minha cara e eu ia precisar colocar esse óculos. Eu acredito que tá ridículo esse óculos aí. Mas, vamos lá. Então, assim, nesse exato momento, pensei, quer saber? A iluminação tá aqui. Se o sol tá, boto o óculos aqui pra melhorar. E qualquer coisa daqui a pouco eu tiro. Se sumir um pouco eu tiro esse óculos. E pronto, vou fazer desse jeito. Foda-se. Ninguém assiste esse canal mesmo. Pelo menos eu treino. Mas vou fazer. Decidi que vou fazer. E tô fazendo. Deixa eu regular um pouquinho mais pra baixo aqui, que era o que tava. E assim, em relação a esse canal, a estudo, a montar algum negócio, ou tudo desse ponto de vista. A gente espera, a gente planeja ficar tudo perfeito,
tudo certinho. Não, quando tiver isso aqui eu começo, quando tiver um cenário legal eu começo, quando tiver uma câmera legal eu começo, quando tiver um microfone eu começo, quando eu tiver tempo eu começo. E na real, velho, isso não vai acontecer. A tendência, na verdade, é que piore as situações, principalmente em relação a tempo, em relação a compromissos, e você nunca vai conseguir tirar isso do papel ou até da mente, né? Às vezes você não consegue nem colocar no papel. E se você não agir, você vai acabar preso, velho, nesse ciclo aí de só se programar, se planejar e não vai fazer nada. E assim, eu nem sei o que você quer fazer, mas você sabe. E pode estar relacionado aqui com um canal do YouTube, postar nas redes sociais, estudar para aquele concurso, fazer um curso que você quer, ter filho, casar, viajar, sei lá. Aí é o que está na sua mente, é o que está no seu planejamento. Assim, eu só comecei a ter disciplina de verdade, e olha que eu não sou um exemplo de foco total, de disciplina total. Mas eu comecei a ter disciplina de verdade quando eu percebi que não basta eu planejar, nem basta planejar na verdade. Eu tenho que agir. E às vezes agir até sem planejar pode ser melhor. E você vai planejando de acordo com o que você vai fazendo e vendo o que funciona ou não. Porque assim, o que muda de verdade a vida ou qualquer coisa que você queira mudar é a execução. O planejamento em si, enquanto ele não sair do papel ali, ele não é nada. Não é nada. Nada. Se você tem planejado e não faz, ele não significa absolutamente nada. Entenda isso. Ah, eu já tenho tudo organizado, não sei o quê. Tem porra nenhuma. Você não tem merda nenhuma. O que está anotado, não está anotado, não faz diferença nenhuma. Prática. E uma coisa que você tem que entender é que não adianta você planejar um caralhada de coisa. A rotina que funciona é aquela que serve pra você, que cabe na sua vida, velho. Não copie a rotina dos outros, não tente imitar ninguém. Crie uma rotina que cabe na sua vida e você consiga cumprir. À medida que você vai cumprindo coisas mínimas, você vai adicionando e tentando e fazendo mais coisas. Mas às vezes, no início, é muito melhor você tirar compromissos, tirar tarefas para conseguir fazer as coisas que você planejou e isso aí aumentar a sua motivação, ver que você consegue fazer e se sentir útil. Então assim, o primeiro passo é você parar de fantasiar a rotina perfeita, o cenário perfeito, né? Na verdade, esperando que vai ter um momento que vai ser o momento ideal para você começar, para você fazer, porque isso simplesmente não existe. Outra coisa é que não existe motivação infinita. Então às vezes você começa com tudo ali, igual eu falei, que acontecia muito comigo. Você começa com tudo ali, pouco tempo depois, acabou. Não existe motivação infinita, então faça as coisas que você... Planeje as coisas e comece a fazer coisas que você aguente fazer, mesmo nos dias que você não vai ter motivação, que você não vai estar legal e você consiga cumprir tudo. E nos dias que você não cumprir aquilo que planejou, tranquilo, não precisa se culpar, não precisa se sofrer com isso. O que você faz? No outro dia, você retoma e começa tudo de novo, retoma ali da onde parou e segue, pô. Não precisa ficar se lascando por causa disso, não. Ninguém é de ferro, ninguém é um robô. A gente fica doente, nosso filho fica doente, a gente surge compromisso no trabalho e vai ter dia que a gente realmente não vai conseguir cumprir mesmo aquele mínimo ali que a gente se propôs. Mas o mínimo, você vai conseguir fazer ele praticamente todo dia. E é isso que vai mudar, velho. É isso que vai mudar. Você fazendo aquele mínimo ali todo dia, velho, é o que vai mudar a sua vida. É o que vai mudar a sua vida. Não adianta você fazer um monte de coisa uma vez na semana, 2 vezes na semana. Se você fizer um pouquinho ali todo dia, em um ano, você vai ter feito muita coisa mesmo. É aquele tijolinho ali todo dia aquele tijolinho ali. E eu tenho certeza que você está incomodado, se você está vendo esse vídeo, você está incomodado com como anda a sua vida, com esse planejamento que não sai do lugar. Use esse incômodo para justamente fazer você sair do lugar, se mexer e começa a fazer, começa a errar. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer as coisas erradas. Começa a fazer e vai planejando à medida que você vai fazendo. O que eu indico você começar a fazer? Anota ou pensa, escreve aí naquele seu caderno, no planner, onde você quiser, 3 coisas que você precisa fazer. Esquece aquela lista infinita, aquele trambolho de coisa que você tem que fazer. Prioriza aí, coloca aí só 3 coisas mínimas que você precisa fazer todo dia. Sei lá, beber 2 litros d'água, estudar meia hora, ler 10 páginas, fazer um cardio de 30 minutos. Vê aí, se você tá com alguma meta profissional aí, sei lá, ligar para 10 clientes, algo nesse sentido. Algo mínimo que você consiga fazer todo dia, ou pelo menos quase todo dia.
3 coisinhas só, 3 coisinhas. Outra coisa que você vai fazer é não confiar na memória. Então você vai ter que anotar isso e deixar em algum lugar, nem que seja aí no bloco de notas do seu celular, num papelzinho, numa folhinha de caderno, num post-it, em alguma coisa, e deixa anotado para ficar sempre visível aquilo ali, para você acabar não se ocupando com outras coisas e nunca mais ver aquilo ou esquecer. Não confia na sua memória. Deixa anotado qualquer lugar que seja, que você veja algumas vezes ao longo do dia. Aí o que você vai fazer? Você vai executar... Caraca, o sol aqui tá fudido. Você vai executar do jeito que você conseguir. Você colocou lá para ler 10 páginas no dia. Chegou ali no final do dia, no meio da tarde ali, às vezes você vê que não vai dar tempo de ler as 10 páginas, você tem pouco tempo. Pega o livro e lê. Você vai ler 3. Você vai ler 3, já deu o seu tempo ali, beleza. Fecha o livro. Se der pra você retomar depois, nesse mesmo dia, você retoma. Se não der, fica pro outro dia. E nem precisa acumular. No outro dia você lê 10, normal. Era para ligar para 10 clientes? Pô, não vai dar tempo agora de eu ligar para 10 clientes de uma vez. Vou ligar para um. Liga para aquele um cliente. Sobrou tempo, você liga para outro. E segue. Hoje tô fudido. Não vou conseguir ir pra academia fazer lá 1 hora que eu propus. Meia hora. Porra, mas tu consegue fazer 10 minutos, pô. Faz os 10 minutos. Se lá você vê que dá para fazer mais, faz. Se não, fechou nos 10. Pronto. Não vou conseguir estudar, ver aquelas 3 videoaulas que eu falei, fazer aquelas 100 questões. Cara, faz 3 questões, faz 2, faz 1, vai fazendo uma por vez e segue. Não se foda à toa, não se foda à toa. O importante é você estar sempre fazendo, estar sempre executando, para não quebrar esse ciclo de execução, de estar fazendo. Você pode ver, quando a gente fica tipo assim, você tá indo pra academia todo dia, você ficou um dia sem ir, parece que o outro dia fudeu, você já não quer ir mais. É muito fácil você faltar 2, 3, 4 dias e nisso aí virar uma semana sem ir pra academia, às vezes até mais. Mesma coisa com estudos, mesma coisa com leitura e qualquer coisa que exija um certo esforço. Tem uma frasezinha aí clichê que é verdadeira demais, que feito é melhor que perfeito. Até porque o perfeito não existe. Nada que a gente vai fazer vai ficar perfeito. Então, faça, o mínimo que seja, faça. Hoje eu vi o que funciona pra mim, que não é template do Notion, eu não uso. Hoje o que eu faço? Eu anoto no bloco de notas ou no lembrete do celular, do iPhone mesmo, tudo que eu tenho que fazer ali. E coisas básicas. E as minhas 3 coisas é o quê? Ler, cardio e beber água. É as minhas 3 coisas que eu tenho que fazer. Tem dia que eu faço musculação, tem dia que eu não faço. Tem dia que eu vou pro jiu-jitsu, tem dia que eu não vou. Mas as minhas 3 coisas do dia são essas. Leitura, o cardio e beber água. Tem dia que eu trabalho por plantão, né? Tem dia que não dá pra fazer o cardio. Tem dia que dá, mas tem dia que não dá. E tranquilo, vida que segue. No outro dia eu faço, sem problema. Meu foco hoje é fazer, não é mais ficar planejando. Claro que eu planejo, mas eu já começo logo fazendo porque eu vou planejando no caminho. Pra mim é o que funcionou. Eu acredito que às vezes se a rotina tá bagunçada pra você não consegue fazer porra nenhuma. Eu acho que é o que vai funcionar pra você também. Mas aí é só você pra ver exatamente o que funciona. Se você tá perdido, fudido, estagnado, não consegue, tenta fazer isso aí que eu listei pra você. Reflita nisso e começa a fazer, velho. Não adianta inventar muita coisa. Faz o simples, faz o básico. Tenta, por favor, eu acho que você vai conseguir. E essa rotina mínima não é pra te deixar engessado, como se fosse uma prisão ali, você ficar preso nisso, um robô, não. É justamente para você conseguir viver o melhor que você tem para viver, sobrar mais tempo e você se sentir mais feliz, mais útil, que eu acho que é o que todo mundo quer. Porque quando você faz o básico bem feito, sua rotina tá ali tranquila, vai sobrar tempo para você, vai sobrar mais tempo para lazer, vai sobrar mais tempo para você viver sua família, para fazer as coisas que você gosta. Se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, eu tenho um curso, sei lá, um treinamento, uma série aí de vídeos meus aí, que eu me aprofundo mais nisso, que dá para falar muito melhor do que no YouTube, porque é exatamente para quem quer, não é para um público mais geral. Então se você se sente perdido com rotina, com hábito, quer entender mais sobre aquela dopamina barata, tirar ela da sua vida, aqueles viciozinhos que ficam corroendo a sua vida, sua atenção, de modo geral, eu indico aí. O preço é bem baratinho. Lá vai ter uma série de vídeos sobre isso, sobre leitura, a importância da leitura, técnicas aí para você conseguir ler mais, aplicar mais coisas na sua vida. Eu vou disponibilizar lá um templatezinho do Notion, para quem eu tenho certeza que muita gente gosta disso, né? Gosta de manter ali tudo organizadinho e ainda assim conseguir fazer as coisas. Então assim, como eu sempre digo, não é para todo mundo ficar usando esses templates e tal, porque para mim mesmo não funciona, mas tem gente que gosta e só funciona dessa forma. O nome do treinamento é Desfudendo a Vida
Então se você é principalmente jovem aí, não sabe o que fazer da vida, não está conseguindo fazer merda nenhuma da sua vida, se vê sem perspectiva nenhuma para o futuro e simplesmente está perdido, eu indico muito você fazer. Caso você saiba o que fazer da vida, caso você tenha um norte já que seguir, sabe exatamente o que está fazendo, então não é para você, pode ficar tranquilo, vida que segue, vê o próximo vídeo aí, beleza? Então é isso aí, o link tá aí na descrição ou no primeiro comentário, fica à vontade aí para dar uma olhada. Se esse vídeo fez sentido para você, dá o like, se inscreve aí no canal, eu vou trazer mais vídeos dessa forma, vlogs também, um pouco aí da rotina, organização, leitura, coisas aí que realmente podem, né, e agregam na sua vida, de uma forma geral, beleza? Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!